Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha da Igreja, que esteja conosco nessa noite e nos ajude a compreender e amar tudo aquilo que nos ensina o seu Filho Jesus através da Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então dar continuidade. Acredito que hoje a gente consegue concluir esse capítulo que fala sobre o 9º artigo do Credo: creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Nós fomos até o número 213 na nossa última aula, na última formação. Então, agora nós vamos começar no parágrafo 5º sobre a comunhão dos santos. Número 214 faz a seguinte pergunta: o que nos ensina o 9º artigo do Credo com aquelas palavras na comunhão dos santos? Com essas palavras, nos ensina que a Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala em comunhão dos santos, e até um parênteses, né? Talvez, se a gente fosse fazer uma pesquisa entre os católicos, aqueles que frequentam a missa dominical, que são bastante fiéis, se a gente fosse perguntar artigo por artigo do credo, né, eu tenho quase certeza de que o artigo que os católicos menos entenderiam ou conheceriam é justamente esse, a comunhão dos santos. O que significa dizer isso, né? Qual é o sentido disso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma íntima união entre todos os membros da Igreja. Entre todos os membros da Igreja. Lembram-se vocês que a Igreja, nós estamos na Igreja militante, Igreja que milita, que caminha aqui na Terra. Existe a Igreja padecente no purgatório e a Igreja triunfante no céu. Todos aqueles que estão no seio da Igreja, seja militante, padecente ou triunfante, fazem parte. Então, existe uma íntima união entre todos os membros da Igreja, nos bens espirituais. São comuns os bens espirituais para todos os membros da Igreja. Então, veja que nós participamos, estamos em comunhão com todos aqueles que são santos, os escolhidos, os eleitos de Deus. Aqueles que estão no céu, aqueles que estão no céu a gente chama propriamente de santos, né? Mas aqui o termo santo numa forma mais ampla, né? Aqueles escolhidos, eleitos, separados para Deus. Aqueles que estão já no purgatório, preparando-se então para entrar no céu, purificando-se, melhor dizendo, né? Para entrar no céu. E aqueles que estão aqui na terra caminhando de acordo com a vontade de Deus. Aí ele fala aqui que são comuns os bens espirituais internos e externos. Vamos para os próximos números e entender o que é cada um deles. 215. Quais são na Igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos da Igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem dos Santos e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se fazem. Portanto, os bens, quando nós falamos de bens internos da comunhão dos santos, nós estamos falando de tudo isso ali. Tudo isso que, veja ali, ó, é a graça que se recebe do sacramento, não o sacramento em si. O sacramento vai ser depois um bem externo, já vamos ver isso. A graça recebida naquele sacramento é um bem interno, né? Interno que está dentro, né? A fé, a esperança, a caridade, isso está dentro, incutido dentro da Igreja, da alma da Igreja, né? Merecimentos infinitos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus nos conquistou pela sua vida, sobretudo na paixão, morte e ressurreição,
que são, por exemplo, o perdão infinito, né? Cristo, na cruz, com a sua morte, depois com a vitória da vida sobre a morte, ele consegue o perdão de todos os pecados. Então, é um dom, um merecimento infinito, né? Pode haver quantos pecados forem, aquilo que Jesus conquistou vai suprir. Portanto, isso é derramado sobre todos os membros da igreja, todos aqueles que estão na comunhão dos santos. Além disso, também os merecimentos que não são infinitos, porque infinito só Deus, mas que são superabundantes, ou seja, que têm e muito, né? Não coisa pouca, mas muita coisa, que são os merecimentos de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, e também de todos os demais santos. E, por fim, o fruto das boas obras realizadas na mesma igreja. Isso, então, são os bens internos que partilham, que estão em íntima união, como é o termo usado, entre todos os membros da igreja. Tá? Todos partilham desses mesmos bens. No céu, no purgatório, na terra, partilham os mesmos bens, cada um dos membros da igreja. 216. Quais são os bens externos comuns na igreja? Então, os internos nós acabamos de ver, os externos são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Então, acho que agora ficou bem claro, né? Aquilo que é interno, graças, as virtudes, os bens espirituais, os merecimentos infinitos de Jesus, superabundantes de Maria e dos santos, tudo aquilo que é interno. E o que é externo é aquilo que a gente pode ver fora de nós, né? Os sacramentos, quando se recebe os sacramentos, sobretudo aqui a Santa Missa, né? Da onde brota e surge o sacramento da Eucaristia, e as demais orações públicas, religiosas, litúrgicas, enfim. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a questão da Santa Missa, o santo sacrifício da missa. Pela comunhão dos santos, nós entendemos que toda a igreja participa da celebração da Santa Missa. Por quê? A celebração da Santa Missa, e nós vamos ver isso com bastante calma mais para frente, tá? Ela é a atualização, a presentificação do sacrifício de Cristo na cruz. Único. Não é que em cada missa Jesus morre na cruz de novo. É que na Santa Missa, Jesus torna presente a sua cruz. Nós estamos diante da cruz. E todos nós bebemos das graças infinitas de Jesus. Portanto, quando nós participamos de uma Santa Missa, nós estamos participando ali da comunhão dos santos. Porque toda a igreja é beneficiada pela Santa Missa celebrada. Céu, para glorificação. Purgatório, para purificação. E aqui na terra, para santificação. Então, quando nós estamos rezando uma missa, nós estamos, não assim supostamente, nós estamos diretamente ligados a todas as almas do céu e do purgatório. E de alguma forma também as almas aqui da terra, que são fiéis, que estão membros da igreja, porque podemos também rezar por elas, e, enfim, podemos oferecer sacrifício, e é oferecido por todos, né? Portanto, quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos ligados diretamente com as almas do céu, do purgatório, e aqueles que são fiéis aqui na terra. Então veja que participar de uma missa não é assim uma coisa pouca, né? Não bastasse o sacrifício de Cristo, que já é infinitamente, se fosse só isso, já seria inacreditável que a gente possa participar de uma Santa Missa. Mas muito mais dizer que nós podemos estar em contato, em comunhão, né? Pense, se você tem alguma devoção aí, se é devoto de, sei lá, de Santo Antônio, de São José, Santa Rita de Cássia, minha santa de devoção, Santa Escolástica, sei lá, um amigo seu que você tem aí no céu por devoção, né, a própria Virgem Maria. Na Santa Missa, você está ligado a essa pessoa, a essa alma. Vocês estão participando do mesmo ato, do mesmo gesto. No mesmo tempo. Porque a missa sempre é um presente, né? É sempre tempo presente, presente da cruz. Portanto, é uma coisa assim
indescritível. A gloriosidade de uma missa. Mesmo se o padre rezar a missa sozinho, se ele estiver sozinho, só ele na capela rezando a missa, ali está todo o céu. Por isso que o padre nunca está sozinho na missa, né? Nem que aqui fisicamente esteja só ele, todas as almas do céu e do purgatório estão ali, rezando com ele, né? E, bom, se coloca espiritualmente também todas as pessoas que estão vivas e que precisam das graças obtidas na Santa Missa para sua santificação. 217. Nesta comunhão de bens entre todos os filhos... Perdão. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? Resposta. Na comunhão dos bens internos, então volta um pouquinho lá, né? As graças, merecimentos, tudo isso. Na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos estes bens. Quando nós pecamos mortalmente, nós nos colocamos fora da igreja. Portanto, nós não participamos mais da comunhão de bens da igreja. Aqueles cristãos que estão na graça de Deus, portanto, que estão com a alma sem pecados mortais, recebem e participam da comunhão dos bens, tá? Internos. Por que não participam de todos os bens aqueles que estão em pecado mortal? Resposta. Porque a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos, e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. Portanto, se eu estou em pecado mortal, eu estou desligado da cabeça da igreja de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, não sou mais um membro vivo, mas um membro morto. De tal sorte que mesmo as obras boas que eu faça não terão méritos para a vida eterna. Podem ter méritos terrenos, podem ter méritos posteriores, mas para a vida eterna não. Porque eu estou desligado de Jesus Cristo. Se eu morrer naquele estado, não vai ter adiantado nada, porque os bens que fiz ou que não fiz, ou porque eu estarei no inferno condenado, né? É dessa tanta que se fala. Não é que uma pessoa que tem pecado, então tem que aproveitar e fazer mal? Claro que não, porque você vai estar aumentando a maldade da sua alma e cada vez vai ficando mais difícil de voltar para Deus. E quando volta, vai ficando cada vez mais machucada e propensa a repetir o mal. Agora, as obras só terão merecimentos para a vida eterna, obviamente, se você estiver unido a Deus. Porque se você não estiver, não adianta ter feito bem, você vai estar no inferno. Você tem que fazer o bem buscando estar unido a Deus, e estando unido a Deus, buscar fazer ainda mais o bem. Então, primeiro por isso, né, aqueles que estão em pecado mortal não participam desses bens, porque estão desligados da cabeça, que é Cristo. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Muito bem. Certo? 219. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? Resposta. Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porque conservam o caráter de cristãos, que é indelével. Uma vez batizado, você pode ser o trasto que você for, cometer pecado que você queira, a marca do batismo, a marca do cristão, a marca de ser de Cristo, continuará eternamente na sua alma. Mesmo que você vá para o inferno, você vai para o inferno como alguém que foi batizado, alguém que é cristão, que foi marcado por Cristo. Portanto, apesar do pecado, existe essa marca de caráter indelével, ou seja, que não se apaga. E a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Portanto, tendo a possibilidade de ter a virtude da fé, que todo batizado tem, você tem a oportunidade, então, de se justificar, ou seja, de receber o perdão, de buscar o perdão, receber o perdão.
E aí, claro, essas obras podem, perdão, esses bens podem e vão, né, fazer bem à sua alma. Por isso são auxiliados pela oração e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Se não, imaginem vocês que uma pessoa em pecado nunca mais poderia se arrepender, porque o arrependimento é algo sobrenatural. O arrependimento não é da nossa natureza, não somos nós que temos força, capacidade de nos arrepender, inteligência suficiente para entender e perceber o mal que fizemos, o quanto isso ofende a Deus. A gente não tem inteligência para isso, não tem capacidade para isso. Então, o fato de nós nos arrependermos do pecado, ou seja, decidirmos não pecar mais e fazer isso por amor a Deus, isso já é em si uma graça do Espírito Santo. Já é, sim, parte dos merecimentos infinitos de Jesus, ou seja, parte dos bens internos da igreja. E dessa feita, portanto, necessariamente, essas pessoas participam, porque para se converterem precisam dos bens da igreja, precisam do bem da conversão. Eu peço licença a vocês só um minutinho que eu preciso colocar o carregador conectado aqui ao computador. Muito bem. Problema resolvido. Então vamos continuar. Então nós estamos falando até agora sobre os bens internos, né? Agora 220. Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Resposta: podem participar dos bens externos, contanto que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. Obviamente, uma pessoa que está em pecado mortal, ela pode, por exemplo, aqui na Terra, né? Claro, né? Depois de que morreu, morreu, né? Aí, se morreu em pecado mortal, foi condenada, mas aqui na Terra, se ela está em pecado mortal, ela pode, por exemplo, ir à missa? Pode. Ela não pode comungar, mas ela pode ir à missa, certo? E ali na missa, por mais que ela não vá comungar, ela vai estar diante do sacrifício de Cristo e vai receber alguns dos bens internos, não em plenitude, como aqueles que estão em estado de graça, mas receberá para auxiliar na sua conversão, né? Para que cresça na conversão. Agora, outros sacramentos, por exemplo, como a confissão, a pessoa que está em pecado mortal precisa ir, não só pode, como deve, né? Então, os sacramentos da confissão, por exemplo, ele não só pode, como deve ser acessado pelas pessoas que estão em pecado mortal. Outros sacramentos, bom, o batismo, não vamos falar porque, obviamente, a pessoa que veio estava em pecado, né? Ou em pecado mortal, ou apenas com pecado original, mas estava em pecado. Os demais sacramentos é necessário que se confesse para que se recebam as graças do sacramento anexas a ele. Porque imagine se você se casa em pecado mortal. Pode casar em pecado mortal? Pode. Pode. Mas as graças anexas a esse sacramento, nenhuma delas você vai receber, ou quase nenhuma. Por quê? Por aquilo que nós acabamos de ver. Os que estão em pecado mortal não participam dos bens internos da igreja. Recebem alguma coisa, alguma faísquinha, para ver se se converte. Então, todos os bens que você receberia, as graças, as virtudes para viver bem o seu matrimônio, você não vai receber. Você está em pecado mortal. Né? Posso ser crismado em pecado mortal? Pode. Vai ser válido. Vai receber as graças, os bens internos? Não. Ou quase nenhum. Né? Então, né? Poder pode, mas não vai resolver muita coisa, né? Tá? Da mesma forma, as orações, a pessoa que está em pecado mortal pode rezar? Claro que pode, deve, precisa rezar. Né? Enfim. Ali só observação, exceto que não estejam separados da igreja pela excomunhão, que a igreja não tenha determinado que essa pessoa, enquanto não se retratar de alguma ofensa, alguma heresia que fez a igreja, ela não poderá participar, portanto, ela precisa antes se retratar e assim sanar essa excomunhão. Tá?
221. Porque os membros desta comunhão, considerados em seu conjunto, se chamam santos, né? Comunhão dos santos. Os membros dessa comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo. E muitos deles já atingiram a santidade perfeita, aqueles que estão no céu, e talvez, é possível, né, aqui na terra, que alguém já tenha alcançado essa santidade. Que quando morrer já vai direto para o céu, então, né? Então, no céu estão aqueles que já atingiram a santidade perfeita, e na terra pode ter alguns que já tenham atingido. Mas todos, portanto, são chamados à santidade e foram santificados pelo batismo. Por isso são chamados de santos, né? Na Sagrada Escritura a gente vê essa referência aos santos da igreja de tal lugar, os apóstolos falam, né? É isso, né? Os escolhidos, aqueles marcados para a santidade, aqueles que foram preparados para a santidade, que são chamados à santidade. Tá? Então, portanto, são os santos. Bem. 222. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Já respondemos, mas vamos ver a resposta de São Pio X. Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade, outra palavra para caridade, o amor, une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando, em sufrágio delas, missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então, fica aí mais uma vez evidente de que a igreja, seja no céu, no purgatório ou na terra, estão em comunhão. Certo? Isso, então, nós falamos daqueles que estão em comunhão, que estão na igreja. Agora, o parágrafo 6º deste capítulo vai falar daqueles que estão fora da igreja. Então, vamos ver o que fala sobre isso. 223. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, ou seja, aqueles que já morreram, os condenados, ou seja, os que estão no inferno. E nesta vida, aqueles que estão vivos, aqueles que não pertencem nem à alma e nem ao corpo da igreja. Quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira igreja. Portanto, quem é batizado, católico, tudo certinho, mas cometeu um pecado mortal. Participa da comunhão dos santos? Não, porque apesar de estar unida ao corpo da igreja, de ser batizado, não pertence à alma da igreja, porque está afastada da cabeça, né? Foi desligada. E aqueles que estão desligados não só da alma, como também do corpo, aqueles que vivem em outras fés, né? Em outros credos, que não o verdadeiro, da única e verdadeira igreja, né? Inclusive de outras seitas cristãs. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Essa diferença, né? Acho que não na aula anterior, na outra, ou duas para trás, não lembro mais. Falávamos, né, a possibilidade de existir uma única igreja verdadeira. Não tem como existir duas. Não tem como ter duas verdades. Ou é ou não é. E é aquilo que Jesus ensinou e ponto final. E aquilo que Jesus ensinou está guardado desde a época dos apóstolos na igreja católica, que é una, santa, católica e apostólica. 224. Quem são os que se encontram fora da igreja verdadeira? Encontram-se fora da igreja verdadeira os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, cismáticos e excomungados. Hereges, nós já falamos sobre isso, são as pessoas que negam ao menos um elemento da fé, negam, né? Que não é que assim não conheciam, não sabiam, não, eles negam, eles sabem e dizem, não, isso não é. Então negam, isso é uma heresia, né? Você negar é uma parte da fé. Apóstata é aqueles que abandonaram a fé, né? Eu era católico e agora professo outro credo. Então, abandonei a minha fé. Cismáticos é aqueles que se separaram da igreja, de alguma forma. Ele pode até viver uma fé idêntica,
mas que estão desligados, por exemplo, da unidade do Papa, né? E os excomungados, então, como já disse, aqueles que receberam da igreja alguma sanção canônica para que se corrijam do seu erro. E se não se corrigirem, então estão fora da igreja, né? Estão excomungados. Nós vamos ver ali agora um por um, tá bom? Mas já dei de modo de modo geral. E o primeiro que a gente vai falar é sobre os infiéis. 225. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Tá? Esse é o termo usado aqui pelo Papa. Hoje, talvez se diga que esse termo infiel é politicamente incorreto, né? Que deveria se usar outro termo porque é ofensivo. Tá. Bom, mas tá bom. Se você quer abraçar ou não aí o politicamente correto, é com você. Não sugiro, mas é com você. Mas enfim, vamos ao que interessa. Não quiser trocar o nome infiel por outro, troque, fique à vontade. Mas o que interessa é que é a verdade, tá? Os infiéis são aqueles que não foram batizados, que não creem em Jesus Cristo. Seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, ou seja porque, embora admitam um único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Então, aqueles que nunca foram batizados e que não creem em Jesus Cristo. Então, esses são aqueles chamados ali infiéis que estão fora da igreja. Tá bem? Ou mesmo aqueles que creem num Deus verdadeiro, Deus único, os maometanos, né, que seria de Maomé, ou seja, a gente conhece hoje por muçulmano, né? Eles acreditam num único Deus, um Deus único, verdadeiro, mas não acreditam em Jesus Cristo. Eles acham que Jesus não é Deus, né? Não faz parte disso, né? Não está nessa toada. Então, são infiéis, né? Não. Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo e nem creem em Jesus Cristo. Bom, Jesus veio no povo judeu. Jesus era um judeu, né? Porque o povo judeu foi escolhido por Deus, a gente vê isso no Antigo Testamento, como um povo eleito para ser preparado para a chegada do Messias e Jesus. Mas muitos judeus não se converteram. Quando veio Jesus, muitos acreditaram nele, se converteram, receberam o batismo e hoje são cristãos. Mas muitos preferiram dizer não. Esse Jesus não é o Messias que a gente está esperando. Então não foram batizados. E continuaram como judeus, como se estivessem ainda esperando o Messias, né? Como se ainda o Messias teria que vir. Não é Jesus. É outro que vai vir, né? E os judeus até hoje esperam o Messias, né? Pena que eles ainda não entenderam que o Messias chegou faz 2000 anos. Mas... Então esses estão fora da igreja, porque não admitem que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. Os hereges, já falamos, né? Pessoas batizadas que recusam com pertinácia, ou seja, insistem nisso, né? Crer alguma verdade revelada por Deus e ensinada como fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. Cada uma dessas heresias, um dia que a gente pode trabalhar sobre as heresias na história da igreja, né? Hoje a gente até tem a fé assim bem redondinha, né? Mas a igreja foi entendendo a fé e foi tendo uma assim uma forma mais clara de dizer cada uma das coisas da fé, assim aos poucos, né? A fé sempre existiu e sempre foi a mesma, mas a igreja foi tornando isso claro aos poucos. Mas nesse meio tempo, muitos vieram com heresias, ou seja, negavam uma parte da fé. Uns negavam que Jesus, por exemplo, era Deus. Ele acreditava que Jesus era o Messias, o enviado, tudo isso, mas era só mais um homem. Negavam a divindade. Outros, ao contrário, negavam a humanidade de Jesus, né? Que Jesus veio, se fantasiou de ser humano, mas não assumiu a carne humana mesmo. Negou um pedaço da fé, né? Outros de que o triteísmo, né, que seriam três deuses, não é um único Deus de três pessoas, mas são três deuses, Pai, Deus, Filho, eles são três deuses diferentes, né? Enfim, heresias as mais diversas que aconteceram no seio da igreja e que até hoje acontecem. Por exemplo, as heresias protestantes, né, que estão aí em qualquer cidade, né, que negam os sacramentos, que negam o perdão dos pecados, negam a Eucaristia, enfim.
tem várias coisas que eles negam, né? Eles não são hereges só de uma coisa, mas de várias, geralmente. 228. Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, que renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Então, os que eram da igreja e que saíram. Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Portanto, o cismático é aquele que não está ligado à igreja, apesar de professar a mesma fé. Não negam nenhuma das verdades da fé católica, mas, por algum motivo, não estão ligados à igreja, não estão ligados, sobretudo, aos pastores, ou seja, ao Romano Pontífice, o Papa. Aqui a pergunta: a Fraternidade de São Pio X está em cisma com a igreja? Olha, eu confesso que eu não sei te dar essa resposta. Eu já vi muita gente falar, mas eu nunca fui muito a fundo, eu conheço muito pouco essa fraternidade. Fico devendo, tá bem? Próximo, sobre os excomungados. Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com a excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da igreja, a qual espera e deseja sua conversão. Então, uma pessoa que, para ser excomungada por um bispo ou pelo Papa, que é um bispo, né? Ela, antes da excomunhão, ela é advertida, ela é chamada à conversão, ela é chamada a retocar a sua fala, a sua decisão, ou a sua atitude, enfim. E se ela permanece, não escuta, não ouve os conselhos e continua indo contra alguma questão, pode ser de fé, pode ser de reflexão teológica, pode ser de moral, enfim, tem várias possibilidades, né? O bispo vai, chama, explica, fala, não aceita, não quer se retratar, não quer se corrigir, então é apresentada a excomunhão. Essa pessoa está fora da igreja, ela não pode participar de nada que é da igreja, nem interno nem externo, né? Então, mas a igreja, então, assim, jogou no lixo, não quer nem saber dela? Pelo contrário, a igreja dá excomunhão para uma pessoa para que ela entenda a gravidade do que ela está fazendo. Uma pessoa para ser excomungada é algo gravíssimo, tá? Não é uma bobeirinha aí. Então, quando ela é excomungada, ela percebe, nossa, eu fui excomungado da igreja, quer dizer, eu fui tirado da igreja, ou seja, realmente o que eu estou fazendo é muito errado. Eu preciso me corrigir. E a igreja deseja, espera que essa pessoa se corrija, se converta e volte para o seio da igreja, né? E uma vez ela se convertendo, se corrigindo, se retratando daquilo que tenha feito, ela é acolhida novamente, a excomunhão é banida e ela entra no seio da igreja. Existem algumas excomunhões que são dadas pelo bispo, pelo papa, mas existem também as excomunhões que são diretas, dependendo da atitude. Por exemplo, o aborto. Quando você aborta ou incentiva o aborto, você automaticamente está excomungado. Está excomungado da igreja. Enquanto você não buscar a confissão e que se levante essa excomunhão, você está excomungado da igreja. Nem sequer de atos externos você pode participar antes de se confessar. Antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, apenas os bispos poderiam levantar a excomunhão do aborto. Ou seja, se você abortou, você tinha que se confessar com um bispo para ele levantar a excomunhão, né? Um padre não poderia fazer. Em 2013, se não me engano, né, foi o ano da misericórdia que o Papa Francisco instituiu. Então, ele autorizou, desde aquele ano, que todos os padres possam levantar a excomunhão do aborto na confissão. Então, hoje em dia, todos os padres podem fazer isso. Mas, até 9 anos atrás, só os bispos poderiam levantar essa excomunhão. A maioria das excomunhões, só os bispos podem tirar, né? Então, são algumas que podem ser retiradas pelo sacerdote na confissão. E se chegar um caso desse que só o bispo pode fazer, o que o sacerdote tem que fazer é indicar essa pessoa que leve o caso ao bispo, ou se ela confia no sacerdote, que o sacerdote, então, leve ao bispo. Tá bem? Bom, a excomunhão, então, nós entendemos que é uma coisa bem terrível, né? Uma coisa horrorosa, né? Ninguém quer, né? Então, a pergunta: deve-se temer a excomunhão? A gente tem que ter medo de ser excomungado? Resposta: deve-se temer grandemente uma excomunhão. Por quê? É o castigo mais grave e mais terrível que a igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. Então, se você, em rebeldia,
não aceita a correção dos legítimos pastores, não aceita, seja questão, de novo, de fé, de teologia, de moral, sei lá o que foi, e você é advertido, é chamado a atenção, é corrigido, e você não quer, não aceita, não aceita, não aceita, é obstinado ali no erro, só nesse caso será excomungado, e isso é algo terrível, tremendo, porque você perde a possibilidade, a menos que você se arrependa e se corrija, faça uma retratação, geralmente pública, né? Quando é o erro público, também a retratação deve ser pública, a menos que você faça isso, ou se não exige retratação pública, ao menos uma confissão privada. Então, até lá, você não pode nem sequer receber os bens externos da igreja. Então, veja que coisa horrorosa, né? De que bens ficam privados, então, aqueles que são excomungados? Das orações públicas, não pode frequentar as orações da igreja. Dos sacramentos, aqui parênteses, né? Exceto depois de ser levantada a comunhão, se a pessoa se demonstra arrependida, ela pode confessar-se, claro, né? Mas antes ela tem que, o bispo ou o padre tem que levantar a excomunhão. É a primeira coisa, levanta a excomunhão. Ou seja, tira a excomunhão, né? Se tira a excomunhão da pessoa, para que ela então possa se confessar, tá? Então, ficam privados das orações públicas, sacramentos, das indulgências e da sepultura eclesiástica. Uma pessoa excomungada não pode receber, inclusive, as exéquias, as orações fúnebres, quando ela morrer. Terrível, não? Então, mas eu tenho certeza que ninguém desse grupo aqui corre sequer risco de ser excomungado, porque todos desejam ser fiéis à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. 233. Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Se você conhece uma pessoa que é excomungada da igreja, você pode ajudar? Sim, claro que sim. Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja. Então, não só quem é excomungado. Qualquer pessoa que está fora da igreja católica, da verdadeira fé, a gente pode auxiliar. Como? Com advertências salutares, saudáveis, boas advertências, né, bons conselhos, com as orações e com as nossas boas obras, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhes conceda a essas pessoas que estão fora a graça de se converter à fé e de entrar na comunhão dos santos. Mais do que podemos, nós devemos fazer isso. Rezar, aconselhar e dar testemunho da fé para que essas pessoas voltem, ou se nunca estiveram, que entrem na fé verdadeira e possam ali caminhar para a salvação. E participar, então, da comunhão dos santos, dos eleitos, dos escolhidos de Deus para a morada eterna. Tá bem? Nós temos ainda uns minutos, vamos fazer este 10º artigo do credo, que aqui é bastante breve, até porque ele vai falar mais tarde no Sacramento da Confissão sobre isso, né? O que nos ensina o 10º artigo do credo? Que nós acreditamos na remissão dos pecados. Ou seja, Jesus deixou à igreja o poder de perdoar os pecados. Jesus deu à igreja essa autoridade. Algum homem por si só pode perdoar pecados por sua força própria? Nunca, jamais. Todos os homens juntos, reunidos do mundo inteiro, se decidem então perdoar o pecado, podem? Não, jamais. A igreja recebeu, e são ministros da igreja, ou seja, que exercem em nome da igreja esse poder, os ministros sacerdotais, né? Padres e bispos, que recebem então esse poder que foi dado por Cristo à igreja de perdoar os pecados. 235. Pode a igreja perdoar todas as espécies de pecado? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder de ligar e de desligar. Ninguém pode chegar e dizer assim, não, é que eu tenho pecado demais, ou o meu pecado é muito grave, padre. Não tem isso, não tem, sempre tem, né? A Sagrada Escritura diz que não há perdão contra o pecado contra o Espírito Santo, né? Bom, de forma ampla, podemos dizer o que é pecar contra o Espírito Santo? Negar o Espírito Santo, negar a sua ação, negar a sua graça.
Ou seja, não acreditar no que ele faz. Então, se eu não acredito que o Espírito Santo pode perdoar os pecados por meio da igreja, porque é ação do Espírito Santo, perdão dos pecados, é pelo sangue de Cristo derramado na cruz, né? Por ordem, o perdão é de Deus Pai, mas é pela ação do Espírito Santo. Santíssima Trindade é isso, né? Os três sempre agem juntos. Então, se eu não acredito no Espírito Santo, obviamente eu não vou receber perdão dos pecados, porque eu não estou acreditando naquilo que eu estou recebendo, né? Então, é uma questão óbvia. Então, agora, no momento que eu me converto e percebo, não, peraí, não, o Espírito tem poder, aí sim eu recebo perdão. Então, não tenho perdão enquanto eu me obstino, não desisto desse pecado de não acreditar na ação, no poder do Espírito Santo. Então, fora disso, absolutamente todos os pecados podem ser perdoados. Claro, desde que você esteja arrependido. Ou seja, com desejo sincero, decisão sincera de não cometer mais aquele pecado, né? De não voltar a cometer. Tá? 236. Quem são os que na igreja exercem este poder de perdoar os pecados? Bom, já falamos, mas vamos ler ali. Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder, depois os bispos, e sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. Por que o Papa é o único que possui a plenitude do poder do perdão dos pecados? Porque, assim como a excomunhão, existem alguns pecados reservados apenas ao Papa, que apenas o Papa pode perdoar. Outros pecados que os bispos podem perdoar. Inclui o Papa, que o Papa é um bispo. E a maioria dos pecados, claro, todos os sacerdotes, incluindo bispos e Papa, podem dar o perdão. Mas apenas o Santo Padre que pode perdoar absolutamente tudo, só o Papa. Tá? Mas aí são pecados, de fato, assim, muitíssimo graves, né? São coisas que vão além, às vezes, até da nossa possibilidade de cometer, da nossa competência. Né? Coisas que afetam diretamente a Igreja Universal, coisas que afetam diretamente a fé do mundo inteiro, enfim, são coisas... Um dia até posso pegar ali no Código Canônico quais são esses pecados e trazer para vocês, se lhes interessar, tá bem? Mas, de forma geral, os pecados que se cometem podem ser perdoados por todos os sacerdotes, né? Então, exceto alguns que são reservados aos bispos, e uns ainda mais graves, somente ao Papa. 237. Como perdoa a Igreja os pecados? A Igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para esse fim, especialmente o batismo e a penitência. Né? Então, o batismo e a penitência têm esse poder de perdoar pecados. Certo? A unção dos enfermos pode indiretamente perdoar pecados, mas não diretamente. Apenas num caso extremamente grave, da qual a pessoa não tenha mais condições humanas possíveis de se arrepender, bom, enfim, existe uma série de circunstâncias. Porque quando você vai dar a unção dos enfermos, se pede que o enfermo confesse antes do sacramento. Então, ele vai receber a unção já com o perdão recebido no sacramento da penitência, não da unção dos enfermos. Tá? Então, os sacramentos que a igreja tem para perdoar os pecados, para exercer esse ministério, são os sacramentos do batismo e da penitência, certo? E que, fazendo aí um link com o que nós estudamos agora há pouco, recebendo esse perdão, a gente volta a participar plenamente da comunhão dos santos. Tá bem? Então, a remissão dos pecados está aí também para isso, para que a gente possa participar dessa comunhão dos santos e portanto, participarmos assim da Igreja Católica. Tá bem? Muito bem, pessoal. Vamos encerrar hoje por aqui. Poderia até começar o outro, mas vai ficar pela metade. Não, acho que não é ideia, tá bom? Os próximos dois capítulos são bastante ligados. A ressurreição da carne e a vida eterna. Então, nós vamos deixar para a nossa próxima aula, que nós já vamos encerrar, então, essa primeira parte do catecismo, que fala sobre o credo, sobre as verdades, os artigos, né, do credo, as verdades básicas da nossa fé. E depois nós vamos, então, iniciar sobre a oração. Que bom que a gente está conseguindo caminhar junto. Eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar. E renovo o pedido, né? Se querem, se precisam fazer perguntas, façam. Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha.
porque elas ajudam bastante a gente a entender onde está ficando a dúvida de vocês, tá bem? Se quiserem mandar depois pelo meu WhatsApp, no privado, pode ser também, não tem problema nenhum. Se não querem mandar por aqui, mas se ficando algum questionamento, façam, que o importante é que a gente conheça profundamente a nossa fé, e conhecendo ela, conhecendo a sua beleza e sua grandiosidade, a gente possa viver com alegria como verdadeiros cristãos, tá bem? Vamos então agora explicar a bênção sobre todos que aqui estão, para que de fato possamos estar sempre em estado de graça, e estando em estado de graça, nos alegrarmos pela comunhão dos santos. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, de São José e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.